gente, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola, nossa aula de número 2, e hoje nós vamos aprender um pouquinho de gramática, vamos aprender pronome sujeito em espanhol e você, que é uma característica dos falantes de língua espanhola, né? Do uso da língua espanhola. E o objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre o pronome sujeito, aprender um pouco de gramática e aumentar o nosso vocabulário. Então, façam as suas anotações, revisem sempre que necessário. E se você tiver dúvida, assista essa aula de novo que vai estar disponível no YouTube, mas não deixa de estudar, tá bom? Então, vamos lá. O que são pronomes personales de sujeito? Os pronomes pessoais são aqueles que designam as pessoas que participam do discurso. E o que seria esse discurso? É subir num palanque e sair por aí falando para todo mundo? Não. Discurso é sempre que a gente fala alguma coisa, sempre que a gente conversa com alguém, a gente está mantendo um discurso. Então, quem são essas pessoas participantes do discurso? A gente tem basicamente três, que é a primeira pessoa, o emissor, aquele que está falando, né, aquele que está dando a mensagem. A segunda pessoa do discurso, que é o receptor, aquele que está recebendo a mensagem, ouvindo a mensagem. E nós temos a terceira pessoa do discurso, que é aquele ou aquilo sobre o que está sendo falado. Tá? Pode ser uma pessoa, um objeto, uma situação. Então, sempre que a gente conversa com alguém sobre alguma coisa. Primeira pessoa do discurso, aquele que fala. Segunda pessoa do discurso, aquele que ouve. Terceira pessoa do discurso, aquilo ou aquele sobre o que se fala. Sabendo disso, o que são pronomes pessoais? Os pronomes pessoais designam os participantes em um discurso, sejam pessoas, animais ou coisas. E esses pronomes permitem que a gente se refira a essas pessoas sem necessariamente estar falando o nome delas o tempo todo. E ela sempre vai concordar, certo? Em gênero e número. Ela tem o gênero e tem o número. Se eu estou falando de uma coisa no feminino, eu vou usar o pronome pessoal no feminino. Se eu estou falando no masculino, eu uso no masculino. A mesma coisa para o singular e para o plural. Vamos ver alguns exemplos. Ayer eu fui a comprar papas. Ontem, esse eu se refere a quem está falando. Eu estou falando sobre o quê? Sobre mim. Eu fui a comprar papas. Ontem eu fui comprar batatas. E quando eu uso esse eu coloco ele no lugar do meu nome, né? Ao invés de eu dizer, ayer Vanessa foi a comprar papas, eu digo, ayer eu fui. Sou eu que estou falando sobre mim, então eu uso eu. Minha hermana tiene 3 anos mais que eu. A mesma coisa, a gente usa esse eu para se referir sobre quem a gente está falando, né? Que no caso, Vanessa. Minha irmã é 3 anos mais velha que eu. Ella es una chica estupenda. Ela se refere à pessoa sobre quem eu estou falando. Então, para eu não dizer o nome da pessoa, eu uso ela. Tá bom? A nosotros nos gustam los deportes. Nós gostamos de esporte. Esse nós se refere a esse grupo sobre quem eu estou falando. Então, para eu não sair dizendo o nome de um por um, porque pode ser um grupo de 10 pessoas. Então, para eu não dizer o nome de 10 pessoas diferentes, eu uso o nós. E por que o nós? Porque eu também estou incluída nesse grupo. Se eu não estivesse incluída nesse grupo, ellos, tá certo? E agora a gente vai aprender como é que a gente fala esses pronomes pessoais em língua espanhola. Então, eu tenho eu, que seria o nosso eu, e se refere à primeira pessoa do discurso no singular. Tu ou vós, que é
pronome de segunda pessoa no singular, que seria o nosso tu, ele, ella ou usted, que é a terceira pessoa do singular, que se refere ao nosso ele, ela ou você. A gente vai ver que o usted, mais para frente na aula, a gente vai ver que o usted, ele tem um significado também diferente do você. A gente pode usar ele como você, mas a gente também usa ele em outra situação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Outra coisa que eu queria dizer a vocês, presta bem atenção. Esse ele, do pronome sujeito, ele tem um acento agudo em cima do L. E é muito importante que vocês não esqueçam de colocar esse acento agudo. Por quê? Se eu tenho um ele sem acento, eu tenho o meu artigo masculino, ele, que significa o nosso O. Então, se eu esqueço um pequeno acento na palavra, eu mudo todo o sentido da frase. Então, sempre que eu estiver usando o pronome sujeito ele, que significa o nosso ele, eu tenho que colocar esse acento, tá bom? Aí a gente tem nosotros ou nosotras, que é a primeira pessoa do plural, seria o nosso nós. Vosotros e vosotras, que é a segunda pessoa do plural, seria o nosso vós. E ellos, ellas e ustedes, que é a terceira pessoa do plural, eles, elas e vocês. Lembrando que esse usted também tem outro uso, tanto no singular quanto no plural, que a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Então, preste atenção, que a gente vai saber agora qual é o outro uso desse usted. O usted, dependendo da situação, pode ser traduzido como você, mas ele é uma forma de tratamento de cortesia em língua espanhola, que equivaleria ao nosso senhor e senhora. Então, quando a gente está se referindo a uma pessoa, conversando com uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não tem tanta intimidade, ou que é mais velho, ou que ocupa um cargo superior ao nosso, e a gente trata essa pessoa com mais respeito, de uma forma mais impessoal, aí a gente usa o usted, tá? Usted recibió el mensaje con las justificaciones de las faltas. Você recebeu a mensagem com as justificativas das faltas. Então, provavelmente, falando de justificativa de falta, a gente estaria falando aí com o nosso chefe, por exemplo. Então, seria, o senhor recebeu as mensagens, certo? Aí, professora, se seria senhor, por que a senhora traduziu como você? Porque a gente também tem esse pronome de tratamento, senhor e senhora, em espanhol, certo? Então, são duas palavras diferentes, mas que o sentido de você usar usted é, como eu disse, não é a tradução literal, mas equivaleria ao nosso senhor e senhora. A gente sempre usa com uma menção de respeito, de formalidade. Tá certo? Outro exemplo, ustedes permitem que hagamos la fiesta, vocês permitem que façamos a festa. Então, a gente tem aí um tom mais educado, assim, para pedir uma permissão. Ó, vocês permitiriam que a gente fizesse a festa? Aí a gente usa o usted com esse tom de formalidade, tá bom? E como usamos os pronomes pessoais em espanhol? Os pronomes pessoais geralmente cumprem a função de sujeito. E o sujeito, eles sempre concordam em número e pessoa com o verbo, tá? E é importante que a gente lembre sempre disso. Sujeito e verbo, eles sempre vão concordar em número e pessoa. Se eu tenho o sujeito no singular, o meu verbo vai estar no singular. Se eu tenho o sujeito no plural, o meu verbo vai estar no plural. E aí eu preciso atentar para esse detalhe para saber se eu vou usar os pronomes do singular ou os pronomes do plural. Vamos ver um exemplo aí, ó. Eu não tenho nem ideia. Eu não tenho nem ideia. Então,
eu concordo em gênero e número, perdão, em gênero não, em pessoa e número com o verbo, tá certo? Porque se eu tiro esse pronome yo e digo somente assim, ó, não tenho nem ideia, esse tenho já vai me dizer quem é a pessoa do verbo. Tenho yo, tá bom? E a gente vai pegando esse macete, a gente vai começando a entender isso à medida que a gente vai estudando e conhecendo os verbos. Não se preocupem que vocês também vão conseguir identificar, tá bom? E aí, para tu e vos. E tu, que necessitas? Vos tenéis razão, tá certo? Então, a gente sempre vai ter o verbo e o pronome sujeito concordando em pessoa e em número. Verbo no singular, pronome no singular. Verbo no plural, pronome no plural. Por quê? O verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito da frase. Vamos ver um exemplo no plural. Nosotras nos marchamos ya. Que seria uma tradução livre assim, nós vamos embora agora, tá certo? E aí, como eu tenho nosotras, que é primeira pessoa do plural, eu vou ter marchamos, que também vai estar no plural e vai estar concordando com essa primeira pessoa. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes que acaba já estando internalizados na gente, porque no português funciona da mesma forma, tá bom? E o que seria o vosseu em língua espanhola? O vosseu em língua espanhola é uma característica de uso da linguagem de alguns países e algumas regiões que falam espanhol. Assim como a gente tem variações linguísticas na língua portuguesa, né, que no Nordeste se fala de um jeito, no Sul se fala de outro, em Portugal, que também fala português, mas é diferente. Toda a língua ela tem as suas variações. No espanhol não é diferente. E o que seria esse vosseu? É o uso do verbo vos no lugar do tu e do usted, que acontece em alguns países. Então, a gente troca o tu pelo vos. Por exemplo, Javier e Marta. É um diálogo, tá certo? Mira, Marta, este es mi padre. E aí, Marta responde, vos sos idênticos, vos tenéis su misma cara. Se a gente tem um falante de língua espanhola, se a gente fosse olhar pela regra de uso das pessoas, né, do discurso e dos pronomes pessoais de sujeito, a gente aí teria o uso do tu. Tu eres idêntico, tu tienes su misma cara, que em alguns países é feito dessa forma. E em alguns outros, ao invés do tu, se usa o vós. E aí, quando a gente usa o vós, alguns verbos vão ser conjugados de maneira diferente, como eu acabei de dizer. Ó, se eu tivesse o tu, eu teria tu eres idêntico. Como eu tenho vós, vós sos idêntico. Vós tenéis su misma cara. Se fosse o tu, tu tienes su misma cara. Então, quando a gente tem esse fenômeno do vosseu, a gente também tem uma conjugação diferenciada para alguns verbos, que a gente vai aprender no decorrer do ano. Sempre que a gente for estudar estruturas verbais, a gente vai ver as duas formas, tá certo? Então, os dois usos, tanto do tu quanto do vós, eles estão corretos. E isso vai depender da região ou do país em que você vai estar escutando nessa língua espanhola. E existe fundamentalmente dois tipos de vosseu, o latino-americano e o espanhol, que nesse caso a gente está se referindo à Espanha, tá certo? Então, no vosseu latino-americano, o pronome vos é utilizado normalmente
para a segunda pessoa do singular, como eu acabei de falar. Então, ao invés do tu, vai ser muito mais presente, por exemplo, em Buenos Aires, capital da Argentina, em Montevideo, capital do Uruguai, se usa bastante o vos no lugar do tu, que é bem diferente da Espanha, tá certo? E aí o que a gente precisa prestar atenção, como eu acabei de falar também, é como é que o verbo vai se comportar diante desse vos e desse tu, porque ele muda. Olha aí o exemplo que eu tinha acabado de dizer. Vos sos idêntico ou tu eres idêntico, tá certo? E no lugar da segunda pessoa do plural, vosotros, a forma preferida nessa Latinoamérica, né, nos países latino-americanos, é usar o ustedes. Ao invés de estar, vosotros tenéis, vosotros hacéis, se usa o usted, que seria também o nosso vocês. Lembra que eu falei que o usted ele pode ter, né, dois significados. Quando a gente usa de maneira geral, ele pode ter dois sentidos. E aí eu tenho, ó, ustedes tienen hambre, ou mañana ustedes saldrán temprano, e aí eu uso usted no lugar do vosotros, que seria a nossa segunda pessoa do plural, tá certo? E o você, o espanhol, já é uma coisa que a gente poderia dizer que é um arcaísmo, é uma coisa mais antiga. A gente vai encontrar eles em documentos mais antigos, em escritos mais antigos, tá certo? Que veio do vossa merced, que era uma forma de tratamento. Então, aí a gente tem, ó, vos sos el rei de Castilha. Então, na Espanha, o você, o espanhol, já é uma coisa mais arcaica, mais antiga. Não é tão usual quanto o você da América Latina, tá bom? Então, qual é a forma de tratamento mais comum da Espanha? Como eu acabei de dizer, na América Latina a gente tem o você, que é o uso do vos, e na Espanha a gente tem o tuteu, que é o uso do tu, certo? Então isso nada mais é do que, ó, em alguns países a gente não se refere à pessoa como tu, se refere a ela como vos, e em outros países a gente se refere a ela como tu e não como vos. É igual aqui no Brasil, né? Em alguns estados as pessoas não dizem pra tu, dizem pra ti, que é diferente do que a gente fala aqui no Nordeste, por exemplo. Então, o tuteu consiste no uso das formas verbais de segunda pessoa do singular tu no lugar do vos e do usted. Se tu quieres, lo puedes hacer. Então, o que é que a gente aprende com isso? Que em alguns países a gente vai usar o vos, em outros países a gente vai usar o tu, e está tudo bem, está tudo certo, e a gente precisa somente prestar atenção qual é o que a gente tem interesse maior. Eu tenho interesse maior em ampliar meu vocabulário pensando na América Latina, porque são os nossos vizinhos, com quem a gente tem um contato mais fácil, então a gente se debruça sobre esse uso. Se a gente tem mais contato, tem mais encanto com o espanhol da Espanha, a gente estuda esse outro uso. Que no final é importante a gente estudar os dois, porque conhecimento nunca é demais. Então, ó, você e tuteu, para resumir. O você é a forma de tratamento mais utilizada em países latino-americanos como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, e o tuteu é mais utilizado na Espanha, México e Caribe, certo? E países como a Colômbia, Chile, Peru e Venezuela, dependendo da região, você pode encontrar ou vos ou tu. Isso significa que na Argentina não vai ter nenhum lugar, por exemplo, em que as pessoas usem o tu. Você vai encontrar, como em qualquer país, né? A língua ela é um instrumento muito variável, né? Ela é um instrumento vivo, ela está mudando o tempo todo. Então,
a gente não vai ter sempre ela do mesmo jeito em todos os locais, até porque existe o intercâmbio de pessoas, né? Tem sempre gente de outros países e aí acaba influenciando. Mas, predominantemente, na maioria das vezes, você vai encontrar essa situação que a gente está vendo aqui. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem, tá certo? Que a gente se vê na próxima aula. Um abraço!